Tudo bem, pessoal? Hoje é um dia muito especial que nós iremos fazer uma parceria aqui entre a Clínica Kuhn e o Instituto Touros para levar conhecimento de qualidade. E estamos aqui com as meninas do podcast PCD. Oi! Essa parte de conhecimento a gente adora e vocês já sabem disso, né? E por isso nós chamamos um time de peso também, né, doutora Giana? Doutora Flávia, que é fisiatra, prazer conhecê-lo. Doutor Marcos também, ortopedista. Referência em mielo, hein? Eu queria começar com a pergunta: mielo pode tudo? Pergunta fácil, tranquila, cegada. Exatamente. Mielo pode tudo? Pode. Se eu disser que não, pergunta pode. Putz, eu vou dizer que sim. Poder pode. A questão toda é ajustar as escolhas, né? Quer dizer, entender qual é a demanda de cada mielo. E eu acho que essa é a parte talvez mais delicada, né? Entender o que cada mielo demanda, qual a necessidade específica daquele paciente com mielo. Haverá o paciente que é mais fraco, mais forte, tem mais músculo funcionando, tem uma alteração, às vezes, do tronco um pouco mais complicada, tem uma escoliose, enfim. Alguns pacientes vão ter, eventualmente, por conta da pressão intracraniana, alterações cognitivas, dificuldade de entendimento. Isso atrapalha pra caramba na reabilitação. Como é que se orienta um paciente que entende com facilidade e um paciente que tem dificuldade de entendimento? É um aspecto super delicado. Então, a gente entende que, a bem da verdade, tem muita coisa para ser vista ao mesmo tempo. A questão do tronco, a questão da cognição, a questão do controle da pressão intracraniana, a questão das deformidades, da bexiga neurogênica. Imagina alguém que tem infecção toda hora. Quanto que isso atrapalha o desenvolvimento desse paciente? Então, assim, poder pode tudo, mas o que aquele paciente especificamente precisa? Acho que esse é o desafio de determinar. Depende se é para ele, né? E agora, eu falando sobre isso, eu gostaria de saber qual a opinião de vocês sobre classificar mielo como nova mielo quando se opera intraútero. Vocês acham que existe uma nova mielo? Eu vou falar dos pacientes que eu recebi que fecharam intraútero, ok? São alguns. A mielo é a mielo e continua sendo a mielo. Isso é importante deixar claro para não gerar uma expectativa equivocada, que é muito delicado, né? Na minha opinião, pelo menos. Então, o que me parece que é uma vantagem legal de fechar intraútero, e aí você me corrige se eu estiver errado, é a questão das complicações neurocirúrgicas pós-nascimento, né? Então, por exemplo, antes de fechar a mielo intraútero, 90% dos pacientes precisariam de derivação ventriculoperitoneal. Essa taxa baixou bastante nos pacientes que fecharam o intraútero, o que é muito legal. Tem um trabalho bacana de Chicago que mostra que o número de derivações, de trocas de derivação, altera o prognóstico. Então, peraí, se eu não preciso ou se eu não preciso trocar, é uma baita vantagem, é uma coisa boa, é uma coisa que faz sentido. Agora, se o paciente é mielo torácico, ele vai continuar sendo um mielo torácico. Se ele ia ser um lombar alto, um lombar baixo, um central, não é o fechamento intraútero que vai determinar isso. Então, a grosso modo, essa é a minha impressão. Eu acho que eu acho que faz um pouco de sentido nos pacientes sacrais. Eu acho que até pelo fato do fechamento e da cirurgia intraútero ser um pouco menos complexa, e aí a gente sabe que os sacrais talvez vão ter menos complicações urológicas também, né, e gastrointestinais, enfim. Mas é complicado, eu acho complicado, e eu vi alguns cirurgiões fetais falando sobre a nova mielo, e às vezes a gente não está dizendo que a gente não deve operar intraútero. Muito pelo contrário, né? Existem, né? A gente sabe que o grande estudo que conduziu tudo isso foi interrompido pelo sucesso da cirurgia intraútero, e o controle virou intraútero também. Mas eu acho que a gente tem que entender que a doença ela tem várias características e fisiologicamente é diferente para cada um, né? Acho que eu não quero me alongar e repetir muita coisa, mas eu acho que queria olhar por um outro ponto. É que cada chegada de nova tecnologia, existe uma nova esperança de uma vida mais funcional para os pacientes com mielo. Então,
acho que a expectativa geral da população, não clínica, não médica, é que essa cirurgia possa modificar desfecho funcional no prazo. E isso ainda é incerto com a tecnologia que a gente tem e muito provavelmente não será determinante. Mas os outros fatores que atrasam o desenvolvimento, que nem o doutor falou, e fatores que são de pior prognóstico clínico, aí falando aqui da nossa parte, é uma cirurgia fantástica. Então, toda nova tecnologia que chega, por melhor que ela seja, ela precisa ser individualizada. E eu acho que por isso que se faz tão importante uma avaliação da família, uma orientação para a família, tanto na hora do diagnóstico quanto na hora da classificação, ou a classificação depois do nascimento. Acho que tem todos esses pontos, eles acabam convergindo para a ideia de que a individualização é muito chave. E você falou um ponto muito importante, a individualização do tratamento em si, independente de operado intraútero ou após o nascimento. O doutor estava falando até nos bastidores ali sobre isso, né, doutor? Sobre a gente não tratar ou avaliar como uma APC geral, né? Isso. A mielo é um tipo de PC que deve ter o seu É o tipo de paralisia. Paralisia. Isso. Que é mais flácida, né? A gente gosta de começar. A gente vai conversar sobre isso. É uma questão, obviamente, mais técnica, mas antigamente era comum o pessoal confundir, especialmente na ortopedia, colocar tudo no mesmo bojo. Poliomielite, por exemplo, que foi a base de tudo, derivou muito procedimento para outras doenças. O cara fazia uma cirurgia no pé de um poliomielite, por exemplo, paciente com pólio. Aí repetia no PC, repetia no mielo, repetia no martolipose, como se fossem situações semelhantes. Não é verdade. A forma de desenvolvimento dessas deformidades, dessas demandas é completamente diferente. É comparar a banana com laranja porque tudo é fruta. É muito diferente. Então, por exemplo, paralisia cerebral, 70% são espásticos. Então, eles vão desenvolver deformidade de uma determinada maneira. É uma trilha. Na mielo, paralisia flácida, exceto pela síndrome da medula presa, paralisia flácida. É outra trilha. Não tem nenhuma relação, por exemplo, com doenças espásticas. Então, especialmente na ortopedia, o raciocínio de desenvolvimento dessas deformidades e, portanto, de tratamento tem que ser super individualizado, tem que entender como a deformidade aconteceu, de que maneira ela vai se desenvolver, chances de recorrência, tudo isso não dá para comparar com doenças diferentes. E ainda hoje a gente vê um monte de pacientes sendo comparado em situações que não são comparáveis. Não, e é bem importante frisar sempre essa questão de avaliar individual, porque eu vou falar por um caso que eu passei com meu filho. Quando ele nasceu, você vê, ele nasceu e os médicos simplesmente olharam para mim: mãe, mielo é isso, seu filho não vai andar, seu filho vai ser uma criança que vai ser vegetal, seu filho vai ter que usar fralda pro resto da vida, ele não vai ter controle de esfíncter. Então, assim, eles só falam que é ruim sobre a mielo, né? Então, assim, o Otávio cresceu e eu pude constatar, doutor, que não foi nada daquilo que eles falaram. Ele tem, sim, uma bexiga neurogênica, um intestino neurogênico, porém, hoje ele anda, né? Porém, ele consegue levar uma vida hoje totalmente ativa, muito diferente daquele estado vegetativo, né? Porque assim, eles estão tão acostumados, realmente, tem crianças mielo hoje que realmente depende de uma cadeira, mas assim, não pode generalizar, né? Eu acho que isso é muito brusco quando eles jogam isso para uma mãe que está caindo nessa maternidade e generaliza: olha, mielo é esse, pronto, acabou, né? Eles têm que realmente individualizar e passar as informações com algo mais humanizado para essa mãe, né? A gente precisa tratar isso com os médicos. Olha, vamos abordar de uma forma mais humanizada isso, porque a pessoa já está totalmente... Opa, o que é isso? O que é mielomeningoncele? Demorei uns 2 anos para aprender a falar essa palavra. Imagina para poder entender toda essa situação. Até mesmo quando hoje em dia a gente dá um Google, o que é mielo, a gente só vê pé torto congênito, a gente não vê nada de bom de mielo nas buscas. Por quê? E tem coisas boas dentro da mielo, sim, tem avanço que a gente consegue, né, doutor? Não, sem dúvida. E dentro dessa questão dos avanços, eu vou enfatizar, voltando à questão da cirurgia intraútero, eu acho que é um grande avanço
Tá vendo? Qualquer complicação neurocirúrgica pós-nascimento que possa ser evitada, já muda desfecho. Já muda desfecho. Então, as coisas estão andando. Agora, eu preciso enfatizar, a questão, apesar de ser um pouco chato, ela é técnica. Precisa entender a circunstância, a doença, para poder dar uma orientação humanizada. A pessoa precisa ter não apenas boa vontade, mas muito conhecimento técnico. Porque senão vira opinião do torcedor. Ó, tô torcendo para isso, eu tô torcendo para aquilo. Aquela coisa que, entendeu? Eu quero dar uma opinião, eu quero... E às vezes, na verdade, na maioria das vezes, não é assertivo. Acaba dando opinião sobre algo que não domina. Por mais bem intencionado, não duvido nem da boa intenção. Mas não tem conhecimento, não domina o tema. Então, né, às vezes é melhor Exatamente. dar uma parada, dar uma pensada, para depois opinar, Sem né? dúvida. Não, e uma coisa que eu me perguntava tempos atrás, porque hoje eu já estou totalmente resolvida. Quando o médico fala assim, seu filho vai andar na cadeira de roda. Mas tá tudo bem. O que é o andar? O andar é aquilo que te leva onde você precisa ir. Então, o andar, ele pode ser com as minhas pernas, ou pode ser com a cadeira de roda, e tá tudo bem. E tá tudo bem, né? E tem médico que passa isso como se fosse uma punição para essa mãe. Ele tem que passar esse tipo de situação como algo tranquilo. Olha, mãe, seu filho vai usar uma cadeira de roda, mas tá tudo bem. A cadeira de roda é as pernas dele, vai conduzir onde ele precisa. Né? Os médicos têm que enfatizar que o principal é o cognitivo. Né? Porque o cognitivo que tem que estar bacana, porque o cognitivo vai fazer essa criança estudar, vai fazer essa criança trabalhar, vai fazer essa criança se formar. O andar é sempre a última coisa, né? É bom a gente frisar isso, os médicos frisarem esse tipo de situação. Bom, assunto que é a minha praia, né? Porque, como médica fisiatra, o foco do atendimento fisiátrico está na questão da função. Independente de como ela vai ser adquirida, essa função, a nossa preocupação é essa. Então, quando os médicos vão dar diagnóstico, e eles vão explicar quais que vão ser as consequências desse diagnóstico para aquela criança, para aquela família, muitas vezes acaba considerando a classificação, que é extremamente importante, você ter conhecimento daquilo que se espera de acordo com o que é a amostra populacional geral. Então, a gente é baseado, a ciência, os estudos são baseados naquilo que acontece para a grande, majoritária parte da população. Então, isso, na verdade, é para ajudar e nortear a família do que pode esperar. Sentenciar não é o caminho. Falar, vai ser assim. Não, isso está errado. O que tem que fazer é explicar para a família o que a gente pode esperar. E o que a gente vai ter de desafio. E aí, junto, tem que trabalhar em equipe nessas circunstâncias. Então, você trouxe a questão do andar, né? A gente usa muito o termo locomoção. Como que ele vai se locomover? Então, vai se locomover andando, com algum aditamento, com cadeira de rodas, quais as tecnologias que ele vai precisar para ele se locomover da maneira mais independente possível. Tem algumas crianças que até a questão cognitiva acaba sendo de impacto, então tem déficit cognitivo, mas ainda assim é capaz de se locomover e frequentar espaços e trocar. Então, independente do grau, do nível de deficiência, exatamente, da classificação, a função é algo que precisa ser olhada com muito cuidado, e a estrutura também. Então, por exemplo, você trouxe a questão do andar, né? Muitas vezes o paciente, ele não anda e não é pelo nível de lesão, mas é por uma deformidade estruturada. Ou então, porque não tem o estímulo adequado. Então, baseado na classificação, tendo a classificação adequada, muitas vezes isso pode acontecer, inclusive, em diferentes fases da vida. A gente está falando muito aqui de criança, mas a gente não pode esquecer que essas crianças vão envelhecer. E a classificação não muda, mas a funcionalidade sim. Perfeito.
Assim, concordo integralmente, porque vou tentar dar um exemplo prático. Imagina uma criança de 6, 7 anos com um determinado nível de mielo, e essa criança agora tem, digamos, 40 anos de idade. Vamos imaginar que essa criança, ela andou quando era mais jovenzinha e de repente ficou mais pesada, ficou mais difícil de se locomover. Ainda assim, ter alinhamento, ter membros superiores fortes, etc., ajudam demais esse paciente também ser cuidado. Facilitar o cuidado é uma maneira de tornar esse paciente, essa pessoa, melhor. Então, não é apenas a questão de andar ou deixar de andar. Eu costumo dizer no consultório, dentro do possível, né? O objetivo é criar independência, conforme a eventual limitação que o paciente tiver. Se é um paciente que tem uma limitação A, B, C, D, ok, dentro deste quadro, onde eu consigo oferecer alguma independência, seja ela integral, seja ela parcial de alguma forma, mas o objetivo final é dar independência de alguma maneira. Independência e qualidade de vida, né? Eu queria que a doutora Giana falasse um pouco sobre formar uma equipe como essa, doutora, a importância. Então, quando a gente está falando aí, a gente está falando de mielo, não tem como não falar, mas a gente está falando assim que são pontos de diagnóstico, né? Então, desde o diagnóstico no nascimento, ou, enfim, o planejamento daquele parto, e a gente tem todas essas fases do cuidado que é extremamente importante. E a gente precisa ter o fisiatra, a gente precisa ter o ortopedista, o neurocirurgião e o fisioterapeuta integrados com o planejamento de vida que a gente vai basear em relação à família, né? E essa criança, ela tem que estar integrada na escola, ela tem que estar integrada na família dela, ela não pode também só viver para a terapia, que a gente sabe que às vezes também são situações. A gente tem paradoxos no Brasil, né? Ou é aquela criança que ela está tão integrada na terapia que ela só faz terapia, ou aquela que não faz nenhuma terapia. Mas a gente precisa preparar essa pessoa para ela ter autonomia, ter independência e ser feliz, né? Que é o que importa, aí, junto com a família dela. E eu acho legal falar que essa informação ela tem que vir dos médicos. Porque às vezes a mãe ela não conhece uma fisiatra, né? Um ortopedista que precisa ser especialista, um neurocirurgião. Então ela precisa ser orientada. Então, se você é médico, tem a oportunidade de estar com uma mãe dessa, né? Sane todas as dúvidas, né, dela, né? Ofereça um tratamento humanizado, individualizado, dentro da realidade dela, né? Exatamente. E já vou aproveitar que eu já vou tirar alguma dúvida com o doutor referente a mielo sobre rotação da tíbia. É normal isso acontecer dentro da mielo? E essa questão do pisar em valgo? Isso. Quando que é indicado a cirurgia? Porque tem médicos que indicam com 4 anos, outros falam que não, porque vai voltar de novo o pezinho rodar. Como é que funciona, doutor? Tira essa dúvida aí. Vamos lá. Primeiro, sim, é comum a gente ter esse tipo de circunstância na perna, na tíbia, no tornozelo. Tem a ver com as fraquezas, né? A panturrilha, a batatinha da perna, habitualmente para a maioria não é muito forte, e isso modifica o padrão de crescimento entre a tíbia e a fíbula, aqueles dois ossos que a gente tem na perna, e isso gera um ambiente para aparecimento de algumas alterações rotacionais e também, que nem você bem falou, em valgo do tornozelo. No final das contas, a grande questão imagina que eu queira colocar de pé um paciente com mielo, que pode andar, ou mesmo que não, eventualmente vai andar, mas eu quero ele de pé. Porque ficar de pé oferece um monte de vantagens, mesmo para quem não anda. Só para deixar bem claro. Então, para eu colocar esse paciente de pé, provavelmente eu vou ter que ortetizar. Ter que colocar uma goteira, certo? Certo. Como é que eu coloco uma goteira num segmento que não é ortetizável? E mais ainda, com alteração de sensibilidade. Vocês sabem bem, vai abrir uma escala, não vai? Vai abrir uma ferida. Na hora que abrir essa ferida, é 1 ano para fechar. E aí todo um prejuízo de reabilitação. Uma baita perda de oportunidade, né? Exato. Meses ali só para fechar a ferida, perdendo. Então, voltando à questão, por que eu estou falando isso? Porque as alterações rotacionais e também do tornozelo no plano frontal, né, o valgo,
elas dificultam o uso da órtese, diminuem a função. Eu preciso sim corrigir. A questão da idade, a bem da verdade, muito a grosso modo, tá? Quando a gente opera muito cedo, existe maior chance de recorrência? Sim. Sempre? Sim. Porque se o paciente teve uma deformidade X qualquer, ela foi motivada, neste caso, porque ele tem mielo. Depois da cirurgia ele vai continuar tendo mielo, não vai? Só que ele tem vários anos de crescimento pela frente. Então a chance da mielo influenciar nesse crescimento mais uma vez é maior. Ok. A recorrência, honestamente, não é um problema para nós. É óbvio que eu não quero que tenha recorrência, mas eu também não quero que esse paciente fique privado de ser bem reabilitado. E a presença de uma deformidade pode alterar muito a reabilitação dele. Então o prejuízo é muito maior do que, de repente, precisar fazer depois uma segunda cirurgia. Ele teve anos de reabilitação, aí cresceu, aí recorreu, voltou um pouco a deformidade. Ok, é um risco, mas tem como resolver? Tem, vai lá e opera de novo, ok. Entenda, aqui ninguém quer operar várias vezes ninguém, entenda bem. Se puder fazer uma cirurgia só ou não fazer, melhor. Mas, no final das contas, qualquer esforço fisiátrico, ortopédico ou neurocirúrgico, no final das contas, é para dar condição desse paciente ser estimulado, reabilitado, otimizado o máximo possível. Se eu tenho uma deformidade que está atrapalhando este fim, não faz sentido esperar. Doutor, e essa cirurgia de tíbia é como? Como que é feita ela? Eita, É complicado o processo eu falo em cirúrgico? medicinês, porque assim, eu vou falar osteotomia, ninguém vai entender. Sim, Não, fala a língua das mães. Mas como que coloca um ferrinho na perna? Desculpa os termos, eu tenho que Não, tem que quebrar, explicar pra- eu tenho que pegar, vou lá no osso, rodo e fixo, basicamente, assim, muito basicamente. E aí espero o osso consolidar naturalmente. Existem várias formas de Engessa a fazer. perninha da criança? Habitualmente sim, a gente imobiliza por um tempo, o menor possível, bem na É verdade. dolorido o processo pós-operatório? Não, via de regra não. O que mais preocupa a gente, na verdade, por conta da alteração de sensibilidade, né, é muito comum a alteração de sensibilidade abaixo do joelho. Então, infecção, dificuldade de cicatrização, esse tipo de coisa é mais comum do que a dor propriamente dita. Doutor, tem alguns itens hoje no mercado que os profissionais de fisioterapia indicam, que é o sling. Ajuda? É indicado Vou deixar para aí? minha colega, O sling? vou deixar para minha colega descrever. Só comentar uma coisa em relação à cirurgia, você questionou a questão da idade. Isso. E alguns protocolos cirúrgicos são um pouco mais bem estabelecidos, essa questão da idade. Sim. Mas, no geral, o que é super importante é que a gente consiga discutir isso em equipe. Porque não adianta o cirurgião querer operar o paciente que está num momento da reabilitação em que ele parou de chorar com as terapeutas. Agora ele está habituado com aquela clínica, ele está começando a demonstrar vontade de estar ali, de querer. E você interromper esse processo pode ser pior do que os benefícios que a cirurgia poderia trazer. Então, é importante que a comunidade, que a nossa equipe fique integrada, porque senão o tratamento da criança fica tipo uma colcha de retalho. E não é isso que a gente quer. A gente quer estar integrado para que a cirurgia, quando ela vier, ela ser mais benéfica possível. E aí você estava falando da questão do sling, né? Isso. O sling derrotador, geralmente Isso. a gente usa. Ele é uma órtese, na verdade, se você quer minha opinião, na verdade não é nenhuma questão de opinião, né? O que a ciência traz em relação ao uso de órteses flexíveis, né? Como o sling, nos casos de uma paralisia flácida, ela pode ajudar no posicionamento, mas ela não vai definir o desfecho. Não vai corrigir. Última análise. Então, assim, a gente pode utilizar precocemente, a gente pode posicionar esse pezinho mais precocemente possível, sempre tomando muito cuidado com a pele, com a integridade da pele da criança. Ficar de órteses longos períodos não é legal, porque pode machucar. Mas uma órtese bem feita, bem posicionada, adaptada às deformidades do pezinho da criança e da rotação da tíbia,
A gente tem que posicionar direito esse pezinho com o sling, posicionar os pacientes que não andam direitinho na cadeira de rodas, para que o pé não fique largado. Então, assim, isso é super importante. Então, a ortotização é uma estratégia, mas não corrige a deformidade já estrutural. Uma outra dúvida é minha. Vamos lá. Quais são os danos que pode ocasionar essa rotação de tíbia? Pode causar uma lesão no joelho, pro quadril, se não corrigido? Sim, na verdade, a gente chama isso de doença do braço de alavanca, né? Quando você tem uma deformidade em qualquer plano e ela perpetua, ela vai influenciar outras articulações. E aí haverá outras deformidades em compensação à primeira deformidade. E você vai somando alterações. E aí, claro, as alterações vão ser diversas conforme a primeira deformidade, no caso do pé, por exemplo. Ou seja, tá com esse problema de rotação, indicado então é corrigir, né? Corrigir. Se for um problema relevante, uma alteração rotacional relevante, sim. Porque às vezes tem alterações menores que vão bem, mas assim, quando é relevante é importante. Lembrando que a gente está falando majoritariamente das crianças que andam. As crianças que não andam precisam ser avaliadas justamente nessa questão. Se está impedindo o ortostatismo. Porque hoje a gente tem tecnologias que permitem o ortostatismo sem o uso só de goteiritala, por exemplo, né? Então, existem os estabilizadores verticais, que a gente consegue, os mais modernos, inclusive, que a gente consegue posicionar essa criança de pé sem necessidade de goteiritala. Mas, de qualquer forma, a gente está falando que isso é mais imperativo na criança que anda justamente pelo braço de alavanca e o risco de deformidade em outras prejuízo de outras estruturas. Só eu queria agradecer a participação do Dr. Marcos Vinícius, que tirou muitas dúvidas, assim, grande conhecimento aí na área de mielomeningocele e espero que a gente possa mais vezes nos reunirmos para falar sobre mielo, paralisia cerebral e entre outros assuntos aí entre a neuromuscular. Eu que agradeço, imagina. É um prazer conversar sobre esses temas e fico à disposição sempre que vocês quiserem. Muito obrigado. Imagina. Isso aí.